Até iniciar a gravação aqui, eu vou abrir aqui o primeiro ponto. Vamos lá. O objetivo de eu falar com vocês é sobre um projeto que a gente vai ter agora na Encomp, que é para professora não, para aluno do mestrado, a Giane, que é tipo, não sei se vocês chegaram a pedir bolsa no instituto, algo assim alguma vez. Acho que o Luan não, porque tá tudo online agora, mas o Rodrigo Eu já. talvez. Então, falta muita informação às vezes no edital, às vezes você não sabe qual documento é para comprovar as coisas e tudo mais. Isso é E, muito confuso, tá? e para suprir isso, a Giane tem como projeto de mestrado o desenvolvimento de um sistema que você vai fazer a entrada do seu grupo familiar, de tudo, todas as suas informações, assim, do que informações sem ser pessoais, mas algumas informações, e o sistema vai ser responsável em retornar para você um PDF contendo todos os documentos que você precisa para comprovar cada coisa que é necessário. E a parte que eu decidi chamar vocês para resolver isso vai ser a parte do formulário, que é fazendo as perguntas onde vai ter as perguntas e você vai marcar Sim. qualquer resposta. Inicialmente eu pensei em fazer essa parte em React porque prevê uma experiência de usuário melhor, você não tem aquela de ficar recarregando a página o tempo todo, você tem tipo assim um controle muito maior do que o usuário vai estar acessando. Então fica muito mais fácil para você fazer um formulário nesse formato e tudo mais. Além de ser bem maleável. Entendi. E acho que vocês devem ter tomado um susto por React assim, eu nunca nem vi isso, Eu nunca ouvi falar, não. JavaScript, tal e tal. Eu vou mandar real pra vocês que é bem simples, tá? Assim, o começo, assim, você tem um aprendizado bem grande e tal, mas assim, eu pretendo passar por todos os tópicos com vocês e depois a gente vai botar a mão na massa nessa parte. Ih, acho que a energia Não dele deve ter caiu. caído. Mas tá gravando aqui, de qualquer forma ele vê depois. Beleza. É, Você já teve alguma experiência com JavaScript, Rodrigo? Já sou no técnico. No Inclusive, técnico fez aquele famoso document.getElement by ID, isso. o A gente chegou a basicão. fazer um sitezinho lá. Chegou a ver jQuery? De Carry não. Beleza. Então, só para explicar um pouco mais a fundo aqui para vocês, eu vou. Cadê? Eu sempre erro qualquer tela porque tá. Meu setup tá ao contrário. A tela 1 tá no lugar da tela 2, a tela 2 tá no lugar da tela 1, aí. Eu sempre me confundo quando vou compartilhar. Então, chegando para a primeira parte aqui, que está no nosso Notion, que é o que é JavaScript e como funciona. E como funciona e o uso, né? Era para ter uma vírgula aqui, não botei. Mas tá. Eu voltei até o site do developers.mozilla, tipo assim, para apresentar esses sites, que são sites que seriam bem úteis que vocês consultassem neles, que é o que eu me consulto quando tenho uma dúvida e quando eu estou programando alguma coisa, porque real, é impossível você saber tudo sobre alguma coisa, então é sempre bom você ter um local onde você se consulta. E o developers.mozilla é um excelente nesse ponto. Então, beleza. O JavaScript, O teclado aí eu anotando. beleza. Ah, o JavaScript ele ele é uma linguagem que ela é interpretada em tempo de execução, na maioria das vezes. Ao contrário de linguagens como C, C++, Java, que são linguagens compiladas, que depois que você roda elas vão produzir uma build para você utilizar como executável e tudo mais. O JavaScript não funciona assim. Tipo assim, existem casos que ele vai funcionar assim, mas casos mais restritos, que seriam por exemplo, você usar um Chrome App da vida ou alguns projetos que exigem hoje em dia, já que dão suporte para JavaScript internamente neles, como tipo jogos, até o próprio React Native, não sei se já ouviram falar, o React Native ele é JavaScript, só que ele produz um build tipo Java, tá ligado? Algo assim. Mas Já ouvi beleza. falar assim. O JavaScript, por ele ter esse nível de controle, ter esse formato que a gente chama de assíncrono, você consegue produzir páginas web muito mais complexas, tá ligado? Você consegue ter um controle maior das ações do usuário e diversas outras paradas que você consegue produzir. Por exemplo, animações 3D, animações 2D, que é o que hoje em dia eu estou aprendendo, por exemplo, a 3JS, que é
um WebGL, é uma ferramenta para você utilizar o WebGL na web, tá ligado? Tipo jogos e tudo mais, hoje em dia tudo é feito com JavaScript, que foi o que causou a morte recente do Flash Player, que era o antigo que era usado. Ah, eu lembro dele. E é feito nessa estrutura. Primeiro você tem o HTML, o CSS e por baixo, para dar lógica para as páginas, você vai ter o JavaScript, que é realmente uma linguagem de programação e ela serve para dar lógica, enquanto o HTML e CSS é só como se fosse a forma de exibir isso para o usuário, que é o que acontece nas outras linguagens, que são como o XML, né? E no JavaScript para navegador, você acaba tendo bem essas camadas bem definidas. Por exemplo, você tem o HTML, que são as tags, você vai ter depois o CSS, que vai melhorar esse cara, e vai ter o JavaScript, que ele consegue controlar todas essas tags HTML. Ele consegue dizer se ela está... alterar as propriedades delas, né? Por exemplo, a propriedade seria, sei lá, um texto. Ela consegue renderizar um novo texto ali dentro, após um clique de um usuário, por exemplo. Então, tipo assim, você consegue ter um controle muito legal da interface, né? Tipo, esse exemplo aqui é só um exemplo de C, o CSS jogado em cima, e eu acho que aqui é para ele alterar esse nome. Entendeu? Tipo assim, ele consegue alterar em tempo de execução. Ele não precisou recarregar a página, não precisou fazer nada. Caralho, massa. Então, ele consegue dar uma lógica toda para a interface. O objetivo do JavaScript, em certo ponto, na interface web, é dar lógica para a interface. E bom, existem alguns pontos que hoje em dia é um pouco complicado. Nem tanto complicado que hoje já resolveram uma parte desses problemas. Eles eram complicados antes. Por quê? A linguagem JavaScript ela evolui. E ela precisa de alguém para rodar esse cara. E esse cara existem os famosos motores JavaScript. Que atualmente são os mais famosos que eu conheço é o V8, que é do Chrome, do Chromium. Também ele é do Edge, então o Chromium pro Edge é praticamente a mesma coisa, né? Ao contrário de um Internet Explorer, que é um formato muito antigo de JavaScript, que quase ninguém usa mais, tanto que ele praticamente morreu. E tem o do Safari, que é bem diferente, né? Algumas coisas, tanto o CSS quanto o JavaScript. E o do Mozilla, que se aproxima muito do que é o do V8 também, mesmo ele sendo motores diferentes, mas são bem próximos. E só que todos eles existem um nível de JavaScript que rodam as mesmas coisas, né? E para isso é um cara que esse cara que roda em todos esses navegadores, ele é conhecido às vezes como Vanilla.js. E é uma parada que já vem encrostada junto com o seu motor de JavaScript, que você pode acessar ele por aqui. Que é tipo, aqui você consegue ter já todo o controle da sua página por simples códigos, por exemplo. Você já consegue executar um script direto pelo console de JavaScript. Que isso está acontecendo em tempo de produção. E é o mesmo que acontece com o JavaScript quando você está produzindo seus scripts por trás disso. Então, acredito que eu já respondi o que é o JavaScript, né? Ele é uma linguagem para controle de interface no nível que a gente vai ver, que é a parte de web mesmo. E como ele funciona, né? Ele funciona em cima do seu navegador, ele depende do navegador tá, e ele existem algumas sintaxes específicas para ele, né? Que são funções que ele consegue controlar toda a sua interface no navegador. Por exemplo, ele consegue controlar toda a seu window, o documento, que é a parte interna, aí depois você consegue puxar o body. Tanto que quando você utiliza lá, por exemplo, document.getElementById, você está invocando o documento e está falando de pegar um elemento que está dentro desse documento, passando um parâmetro que é um ID. E ele vai encontrar esse cara e você vai ter esse cara em total controle no seu JavaScript. E só mais uma informação a mais é que o cara que dá esse controle para o JavaScript, para ele conseguir alterar essas partes na sua interface em termos de produção, é conhecido como DOM. Conhecido como Doom. Ele meio que abstrai essas partes. Ele meio que abstrai o que seria uma tag HTML, que ele é conhecido como Document Object Model. Ele abstrai o que é o HTML para o JavaScript, porque o JavaScript consegue entender o que é uma div, o que é um P, o que é uma table, por exemplo.
Então normalmente você consegue acessar ele pelo document, que é a variável global que você consegue acessar tudo que está contendo no seu documento. E o Doom ele também gera uma árvore, que é o que eles chamam, que é quando você vai encaixotando um elemento dentro do outro. Que é aquele formato que você coloca uma div, dentro dessa div tem um P e tal e tal. O Doom vai construindo essa árvore para você também, o que facilita na hora de você fazer a busca. Né, que não sei quem já fez estrutura de dados aqui, tem uma noção do que seria uma árvore binária, por exemplo, esses formatos de busca. Ah, beleza, Luan. Eu tô gravando aqui, depois eu vou postar para vocês esse vídeo, tá bom? Então, voltando aqui, vou finalizando como funciona, como é o JavaScript. Eu vou apresentar para vocês o Node. O que é o Node? Né, deixa eu só abrir aqui esse site aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês. O que é necessariamente o Node? Ele é um ambiente de execução do JavaScript que não necessariamente não depende do browser mais. Porque antes, para a gente rodar JavaScript, a gente precisava de um navegador para poder rodar esses caras, né? E com o Node ele veio para tirar esse problema, porque tipo assim, você tinha um motor de JavaScript, você conseguia usar JavaScript só no navegador, mas tipo assim, você tem um controle tão bom, então por que não utilizar isso em outros lugares, né? É como se fosse aquela dúvida que você tem, que aquela coisa que aparece na sua cabeça, mas por que não é feito assim? Então o Node veio para isso, para eles retiraram o V8, por exemplo, que é o motor que eles utilizam hoje do núcleo do Chrome, e deram todo o suporte para ele funcionar sozinho, independendo de ter um navegador ou não. Então, a partir da criação do Node, você consegue agora usar o JavaScript tanto para client-side, utilizando o próprio Node, quanto para server-side, utilizando também o Node, rodando todo o JavaScript. E esse sentido de, para não confundir o que é client-side e o que é server-side, o lado servidor é a parte do back-end, onde você tem acesso ao banco, você consegue acessar outros serviços externos e tudo mais. E o client-side é essa área do navegador. Quem é seu cliente é o seu navegador. Não confundir com a interface em si, que a interface não é necessariamente cliente, é uma parte acima. Enquanto o cliente é o seu navegador em si. Porque o cliente pode ser smartphone, pode ser ah, o navegador do celular, o navegador do seu notebook. Esses são os clientes. Ou como pode ser, por exemplo, um Insomnia da vida, que é para você fazer requisições pro back-end, para você ver o que está retornando. E saindo agora do Node, que a gente vai ter um pouco de contato com ele, porque ele que serve para rodar nossas aplicações Reacts em máquina local. É, e depois eu vou ensinar vocês como é que instala ele, porque é bem útil, também vou estar gravando isso, que é bem importante para montar um ambiente, que é da próxima aula. Vai ser montar um ambiente e ensinar alguns pontos a mais sobre o Node. Mas passando por cima, ele é basicamente isso. Ele era o motor do navegador, o motor de JavaScript, que é o que interpreta o JavaScript e faz alterações com ele, que foi removido do navegador, do Chrome, por exemplo, que na verdade acho que foi do Chromium, né, que é o open source. Eles tiraram esse motor lá de dentro e fizeram agora ele ser possível, por exemplo, ser executado via terminal. Por exemplo, aqui eu tenho o Node instalado, eu consigo acessar. E se eu criasse um arquivo JavaScript aqui e desse Node nele, eu conseguiria criar um servidor na minha máquina utilizando somente o Node, por exemplo. Isso depois eu vou ensinar vocês como é que faz e tal, que é bom para ter uma noção também como é que funciona, mas só estou passando por cima por agora. E dando sequência, vou dar uma explicada sobre alguns frameworks que utilizam JavaScript. Que eu deixei, foi esse cara aqui também, no Developers Mozilla. Bom, vamos para o primeiro, que normalmente que são os client-sides, né? Que são mais utilizados, JavaScript e tal, mas também os server-sides, por exemplo, o Express e tudo mais, mas esses caras, por enquanto, não vai ser nosso foco. Mas assim, no front-end, né, existem vários tipos de frameworks, alguns poucos conhecidos, outros muito conhecidos. Um dos mais conhecidos atualmente é o React, que você pode ver que ele é utilizado em diversos sites, como por exemplo esse próprio site da Mozilla, ele utiliza o React. Isso aqui é uma extensão que eu utilizo, que ela verifica se o site que está rodando é React. Como também o do Notion, ele também é React.
Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Esse aqui ele tá com alerta que acho que deve ser alguma coisa parecida com React, tipo um Angular ou Vue. Mas, continuando, você tem o React que ele foi um superset criado pelo, acho que foi pelo Facebook e a comunidade, para você conseguir ter uma forma de ter um controle maior sobre as ações dos usuários, né? Você tem uma interface bem definida e tem um controle grande sobre essa interface, porque o React ele tem uma pré-definição que, como é que fala, é algo que é como se fosse uma lei para ele, que aquilo não pode ser mudado. Tipo assim, eu não tô me vendo a palavra agora mais. Mas é como se fosse uma lei e ele respeita. Todo momento a sua interface tem que respeitar aquilo. Que a sua interface ela é imutável. A interface ela não pode ser mudada por qualquer coisa. Não no sentido de que se eu clicar em um botãozinho aqui, ele não pode dar colapso nesse cara, ou passar o mouse por cima, ele não pode mudar, não. Não é nesse sentido, é que como a interface está montada, ela não pode ser mudada, tipo assim. Porque se você ficar ocorrendo algumas mudanças sem você ter controle, na hora de você verificar o que mudou, acaba ficando muito pesado, porque você vai ter que rodar toda a lista considerando que, por exemplo, essa parte interna é uma lista, quando você for verificar o que mudou dentro dessa lista, você vai ter um esforço muito grande por parte do cliente do usuário, né? Do, do notebook ou do celular do cara. Então, quando você considera que nada vai mudar, você garante que o que for mudar, você vai ter que passar pelo React para ocorrer essa mudança, que é o que acontece uma renderização. Aí existe o controle de estado, efeitos colaterais e tudo mais. E por isso que o React hoje em dia é um dos grandes, muito utilizado. Hoje, acho que a maior parte das empresas grandes estão migrando para o React, como o Claro, acho que a Magazine migrou já, a Pichau, a Kabum. Tipo, muitas empresas estão utilizando React. É por isso que eu considero ser um aprendizado muito grande para vocês que querem mexer com a parte de web ou que algum dia pensam em mexer com web, tem um aprendizado sobre React, né? E é por isso que a gente vai ter esse curso. Indo para outros caras, você também tem o Member, que é um cara que eu conheço muito pouco, mas ele também utiliza JavaScript e segue no mesmo formato que seria o React, só que você vai ter agora algumas outras regras diferentes, né? Ao contrário diferentes do React, mas não foge muito. Você tem o Vue.js, que eu cheguei a ver um pouco, mas não muito, que ele também segue o mesmo formato, ele, se eu não me engano, ele é mantido pela Google. Acho que esse site, por exemplo, do Meet, ele é feito em Vue.js e Vue.js. É que são muitos que existem, né? Mas, assim, os principais que tem estão sendo esses, né? O Vue e acho que também tem o Angular, que é um outro que não apareceu nessa lista, mas o Angular também é um outro framework que é muito utilizado, que ele segue bem próximo do que seria o React também, já que o ECMAScript não muda, né, que é a versão do JavaScript, ela não muda, então você consegue ter as mesmas sintaxes de programação nesses diferentes frameworks. Talvez a gente chegue a ver um pouco de Angular, Vue, futuramente aqui na empresa, mas o que a gente vai se manter vai ser mais no React, que vai ser o nosso principal framework, que é o carro-chefe nesse sentido de controle de interface e tudo mais. Agora vocês têm alguma dúvida, gente? Eu tenho só uma dúvida, ô Misael. O React vai ser sempre componentização? Por exemplo, igual aqui, por exemplo, no elemento, o, a barra de o navbar do elemento, às vezes não sei se tem como fazer componente para cada vez que entrar, o site não sei se renderiza ou não. O React funciona como essas questões de componentização? O React, cara, você consegue produzir ele todo em uma página só, produzir tudo nela. Só que não é nada eficiente. Você vai ter toda vez que renderizar a interface inteira para mudar alguma coisa. Tipo assim, se você fosse nesse sentido. O caso de se componentizar, que vai ser você quebrar essa interface em pequenos pedaços, né? Você vai quebrando tudo em pequenos pedaços, pequenos componentes, que aí fica fácil para você controlar esses caras. Que, por exemplo, se eu clicar em Edit to Page, eu vou criar uma nova página, só que eu não recarreguei a página, por exemplo. Não aconteceu nada aqui que esse cara ele está usando React, né? Eu meio que só mudei de componente. Eu criei uma nova instância do componente, que é uma página, né? Eu criei uma nova instância
e exibir ela na tela. Foi basicamente isso que aconteceu aqui. Agora, eu vou e clico na página anterior. Ele remove esse componente aqui do body e adiciona um outro componente antigo. Tipo assim, você consegue ter um maior controle do que está acontecendo. Então, por isso que o React tende sempre a ser componentizado. Se você não está componentizando, você praticamente está fazendo errado, né? Que tipo assim, você acaba pesando mais cada renderização que vai acontecer nesse cara. Entende? Porque o React ele funciona mais por renderizações. É por isso que hoje você saiu antigamente de um, não sei se você chegou a ver um Class Component e passou hoje em dia para um Functional Component. Porque o Class Component você obrigava a ter um estado muito preso na interface. Você tinha um estado global muito preso e quando você renderizava uma coisinha só, por exemplo, você renderiza só esse risquinho aqui, você tinha que renderizar tudo que estava dentro daquela classe. Hoje em dia não, como é Functional Component, você tem os hooks, você acaba renderizando só esse cara aqui, que é o cara que mudou. E é por isso que essa é a principal vantagem. Eu não sei muito bem como é que seria o do Elementor, que tipo assim, como que funcionaria essa parte do navbar dele, mas tipo assim, quando você componentiza e você vai mudando de páginas e tudo mais, e você, por exemplo, precisa atualizar esse cara, basta você mandar uma nova renderização para esse cara via uma variável global ou uma orientação via interface, que é o que eu pretendo ensinar para vocês também, que seria o estado global, que tipo assim, mesmo que seja um cara que está lá no fundo da árvore e ele mandou alterar um componente que está num nível muito mais alto que ele, essa mudança vai acontecer e vai alterar o que você quiser para trás. Então, existe esse formato no React de você ter um controle maior, que é via as orientações de interface, que chama. Mas é um começo para ser ensinado, porque depois entra outros estados mais fortes e tudo mais. Aí é a parte de estado que vai ter um ponto só específico para isso. Não, acho que eu não te respondi direito, né? Mas se quiser repetir a Sim, pergunta. não, é mais ou menos isso, porque eu fiquei em Deu pra dúvida se no entender um pouco. React cada parte vai estar. É igual aqui, por exemplo, você tem o cabeçalho do site, que é o navbar. Você tem a parte que é de rodapé. Então, é possível economizar com as renderização do React? Sim, você economiza muito você tendo cada um desses caras separados. E também, como eu falei, você evita ter renderizações desnecessárias de componentes que não mudaram. O React ele vem para isso, para você ter uma maior economia de recurso, maior controle geral. E vai existir, que eu acho que não sei se chegou a ver alguma vez em React, que era a orientação à interface, que tem a Context API e tem o React Redux. O Redux ele é um excelente parada para ser aprendido, só que ele é como é que fala? Ele é uma bazuca, tá ligado? Ele é uma parada muito pesada, é muito forte. E às vezes, dependendo da aplicação, uma aplicação pequena, como a gente pretende produzir, não necessite de um cara daquele. E sem falar que o aprendizado dele é um pouco mais longo e ele é muito ilegível. Não é uma coisa muito, que eu diria, palpável pra gente quando a gente tá produzindo coisas com ele. Mas assim, aí eu pretendo ensinar para vocês a orientação via interface, que aí você consegue ter esse controle maior desses componentes, já que você vai ter, por exemplo, componentes quebrados, mas esses componentes precisam se comunicar. E às vezes essa comunicação vai acontecer via variáveis globais para esses caras que estão dentro dessa interface em si que você construiu. Entendeu? Sim. E o que você ia falar, Rodrigo? Acho que foi o Rodrigo que perguntou. Talvez não. Beleza. Seguindo, eu vou falar um pouco sobre o TypeScript, porque mesmo que o JavaScript seja essa linguagem tão braba que eu aprendi, que eu falei para vocês antes, ela ainda tem alguns problemas que eu via como interação entre devs diferentes. Por exemplo, eu programo de um jeito, o Gies de outro, o Rodrigo de outro, o Luan de outro. Então, para a gente trabalhar em conjunto, às vezes é interessante a gente entender o que cada variável está fazendo e o que ela pode receber, o que ela não pode, o que ela não tem. E para isso, o JavaScript não é muito bom, já que ele não tem uma tipagem. A tipagem dele, você não consegue definir uma tipagem para aqueles caras.
E nisso que foi criado o TypeScript. Ele é um superset, né? Hoje em dia ele é mais um compilador, tanto que ele virou até uma linguagem de programação. Antigamente ele era conhecido como um superset, é como se fosse só uma biblioteca que você instalava no seu editor de código fonte que ele passava agora a interpretar tipos dentro da linguagem. Mas hoje em dia não, hoje em dia ele virou uma linguagem de programação que vai ser compilada em JavaScript normal, no fim das contas. Ele gera algumas dificuldades a mais para quando a gente está programando, já que a tipagem ela acaba sendo obrigatória. Agora você é obrigado a definir tipo para as coisas. E com isso acaba gerando alguns trabalhinhos a mais. Só que o ganho que isso gera é no sentido de você conseguir olhar para uma variável e entender o que, que ela tem, ou conseguir ver uma definição para aquela variável. Ela não ficar tipo totalmente perdida no seu escopo. Porque às vezes, né, a gente não lembra de tudo na maioria das vezes. Então, o TypeScript em si, hoje em dia, ele é uma linguagem de programação. Ela possui um compilador próprio interno lá, que ela vai executar toda vez que você for rodar sua aplicação. E esse compilador ele vai transformar em JavaScript normal, que é o que um navegador entende, né? Porque o TypeScript ele produz algumas sintaxes a mais que não existem no JavaScript normal, que é, por exemplo, vamos lá, um private numa classe que no JavaScript não existe, um string sem ser o string.prototype, que é você pegar o protótipo de um string e verificar alguma coisa, ou definir uma tipagem para um objeto mesmo, que ele vai ter tais elementos, ou criar uma interface onde o cara que foi representado por aquele cara, ele tem que seguir aqueles parâmetros e tudo mais. Que vai ser uma coisa que a gente vai aprofundar depois. Eu vou explicar, vou apresentar algumas sintaxe e tudo mais. Só que antes a gente vai ver o JavaScript mesmo e depois a gente vai evoluir para o TypeScript. Porque para trabalhar em equipe, eu acho muito mais tranquilo ser o TypeScript do que o JavaScript em si, já que o JavaScript ele é um pouco mais largado, né? Qualquer coisa que você passa para ele lá, ele vai estar aceitando e você só vai entender se deu errado ou certo quando você rodar a aplicação. O TypeScript ele consegue verificar se algo está dando errado ou certo em tempo que você está programando. Você está digitando, ele já vai verificando se o que você está fazendo está certo ou não. Então, tipo assim, o principal motivo de ser esse cara é para isso, é para você tem uma dificuldade, tem um gasto de tempo a mais produzindo as tipagens e atendendo elas durante a programação que você está fazendo, mas você vai economizar depois na hora que você for verificar, se for utilizar essa variável, você vai saber o que tem dentro dela, ou depois que você for fazer uma refatoração desse código, você vai entender que cada coisa ele tem, mesmo sendo JavaScript em si, né? Porque, tipo assim, o tipo JavaScript, ele não deixa de existir. Tipo assim, ele existe no o JavaScript normal dentro do TypeScript, só que você vai ter agora a tipagem. É basicamente isso. Essa diferença principal vai ser essa. Existem alguns outros detalhes a mais que o TypeScript te proporciona, né? Que às vezes você consegue já produzir um objeto seguindo um tipo, que ele já instancia esse objeto para você, que facilita muito, eu diria. Acho que depois que eu comecei a trabalhar em TypeScript, nunca mais eu quis voltar para o JavaScript. E eu tendo um problema que a minha empresa atual ela é só JavaScript, aí eu tô passando aperto lá. Mas assim, é uma parada muito legal, não vai dificultar muito o aprendizado, porque é praticamente o mesmo. E é um conhecimento muito útil também. E se sair do TypeScript para voltar para o JavaScript é tranquilo. Sair do JavaScript para voltar para o TypeScript dá um pouco de trabalho, mas dá para fazer, porque você vai ter agora um trampo a mais. E quando você sai do TypeScript para o JavaScript, você não vai ter mais quase nenhum trampo se for comparar. O trampo que você vai ter agora de definir tipagem e tudo mais, você não vai ter. Só que agora você não tem a verificação em tempo real, o que não é muito legal, ao meu ver. E como a gente vai trabalhar em equipe, eu acho muito útil. Então, tipo assim, o que é? Ele é uma linguagem de programação que vira JavaScript no fim das contas. No fim das contas, depois que ele roda a execução dele lá, ele vira JavaScript. A gente utiliza para definir tipagens para as coisas terem uma semântica própria, um significado próprio. E a diferença é essa, ela tem uma tipagem agora, a linguagem tem uma tipagem, agora você tem que obedecer um compilador, agora você tem toda uma verificação, principalmente o VS Code, ele se adapta muito bem ao TypeScript, ele consegue verificar cada coisa que está acontecendo,
E isso é um ganho muito grande, é uma produtividade muito maior para quem às vezes está começando, às vezes está vindo de uma linguagem mais tipada como Java ou C++, ou C++, ou C, essas linguagens um pouco mais fortemente tipada. E às vezes é bom você pegar um cara que não te tira tanto dessa região. E eu acho que o TypeScript é um grande ganho pra gente, tá? Pra nossa vida profissional. E tirando ele, por fim, é isso, né? Era esses pontos que eu queria levantar com vocês hoje, que aqui a gente vai ver, né? Que vão ser, inicialmente, a gente vai ver o básico de JavaScript, né? Como eu configurei, o básico de JavaScript, tipo assim, na configuração de ambiente, a gente vai criar um projetinho depois usando npm e algumas coisas, iniciar os primeiros passos de JavaScript, que a gente vai ser junto nesse projeto aqui, e depois explicar sobre como que funciona o JSON, que acho que todos aqui já devem ter ouvido falar, né? Que é o JavaScript Object Notation. É isso, JavaScript Object Notation. Que hoje em dia é um formato de comunicação global, né? Acho que todas as APIs que utilizam, todas as APIs REST que existem hoje utilizam o JSON como forma de comunicação. Acho que em qualquer empresa. É outra parada muito boa da gente aprender para a vida profissional mesmo, já que é o nosso principal objetivo aqui. E passando disso, depois a gente vai aprender um pouco sobre as classes, os componentes. Depois, no caso, os componentes incluem também as functional component, como funciona o local storage, session storage, aprender a interpretar o que aparece no console também. E depois a gente vai passar para o Babel e Webpack, que são duas coisas que eu não aprendi quando eu comecei a mexer com React, nem com JavaScript ou TypeScript. Eu não aprendi isso e ficava um ponto faltando na minha cabeça quando eu mexi com essas paradas. Depois que eu fui entender como funciona Babel e o Webpack, que aí tudo fez sentido, tudo como é utilizado o JavaScript, como que é usado o React ou qualquer um Angular da vida, como que eles funcionam no fim das contas. E isso aqui foi um grande ensinamento e foi um grande aprendizado que eu tive e eu pretendo compartilhar com vocês também. E depois a gente já vai iniciar a parte de React em si, onde a gente vai criar nosso primeiro projeto em React. Vamos aprender o controle de estado, o controle de efeitos colaterais e criar componentes. E por último, que aí vai ser uma parte um pouco mais completa, que vai ser a parte de a gente criar interfaces, a orientação interface, né, que é via Context API. E, consequentemente, a gente vai ter os hooks customizados, que vai ter essa parte de estado e efeitos colaterais são hooks que a gente chama, são ganchos. E depois a gente vai aprender a criar nossos próprios ganchos dentro das nossas interfaces, que é um outro ganho muito grande, né, que dá uma liberdade muito maior quando você está programando e tudo mais. Inicialmente, nesse cara, eu só quero passar algumas ferramentas para vocês, né? Tipo assim, quando vocês forem trabalhar em JavaScript, entender como algumas coisas funcionam, como que você faria e tudo mais. Meu intuito com essas 4 aulas é isso. E depois vai ser a prática mesmo, vai ser a gente desenvolvendo aquele projeto em conjunto. Acho que seria nós 3 trabalhando junto, eu, você e o... você não, né? O Rodrigo, o Luan Gregório. e o Matheus Gregório, para a gente desenvolver esse projetinho para frente. Vai ficar eu auxiliando todos vocês, né? Eu vou passando as orientações de como fazer e tal, com base no que a gente aprendeu. Que eu acho que para desenvolver esse projeto, por enquanto é só disso que a gente vai precisar, só dessas noções básicas aqui, que é armazenamento em tempo de execução e algumas partes sobre o estado, os efeitos colaterais e tudo mais que essas paradas vai acontecer. E a Context API, com toda certeza, que é algo muito útil, que é fazer componentes se comunicarem entre si. E depois que a gente vê tudo isso, aí sim a gente vai voltar mais. Depois que a gente vê tudo isso aqui sobre React, JavaScript, aí sim que a gente vai pegar a parte do projeto mesmo, que vai ser desenvolver um projeto. Aí fica com vocês. Vocês têm alguma dúvida aí, algum ponto que acham relevante ter também? Se tiver alguma noção de JavaScript. O Gesso também, que é o nosso diretor de projetos, ele que é responsável por isso. Ele tem alguma ideia de que falte eu explicar também aqui, né? Futuramente. Eu acho que tá ok. Uma sugestão seria esse daqui, ó, o pessoal que aproveitar o GitHub Estudante para conseguir pelo menos os benefícios. Ah, sim, Porque com certeza.
E tem, aproveitando, igual o Misael falou, eu não sei com vocês, React está sendo uma das linguagens em alta. React, Vue, então são É, mais linguagens usando JavaScript. Então eu acho que é uma boa, até para conseguir vaga. Tem até, foi hoje, o Misael, acho que você viu, lá da Lubsoft, aqui eles mandaram procurando estagiário na empresa júnior. é verdade, eles mandaram lá pra gente. Então até esse Caralho, que treinamento vem a show. calhar. Então, tipo assim, eu acho muito bom. Não sei se qual que vai ser o interesse de vocês, assim, em aprender React. Tipo assim, eu fiquei bem animado quando eu vi a primeira vez. Acho que quando a gente botar a mão no código pra fazer mesmo, que já provavelmente vai ser na próxima aula já, que eu vou apresentar pra vocês, acho que vocês vão pegar um pouco do gostinho da coisa, que eu acho que é um. Acho excelente aprender React, porque é um cara que todo mundo está utilizando hoje em dia. Todas as empresas estão modificando para React. O Banco do Brasil, atualmente, que é a empresa que eu presto serviços, né, para o Banco do Brasil. O LinkedIn, se eu não me engano, ele já. Acho que ele é Angular, não tenho certeza. Acho que tudo da Microsoft hoje em dia é React, tudo do Facebook é React. E por aí vai, tipo assim. Então eu acho muito útil a gente aprender. E, tipo assim, aprendendo React, a gente consegue aprender uma gama de outras coisas ao mesmo tempo. Que seria, por exemplo, Angular, Vue, que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo JavaScript, então é tudo farinha do mesmo saco. Consequentemente, você também consegue aprender uma noção também de servidores, como Node, Dino, quem mais que usa JavaScript? Acho que os principais são esses. O Os dois Node e o Dino, principais. Isso. que são os principais, cara, que serve para servir, que é para produzir servidores com JavaScript. O Dino é simplesmente Node de trás para frente, é um palíndromo com Node, mas ele muda alguns conceitos. Ele aceita só TypeScript, não aceita JavaScript. É outra parada, mas ele muda pouca coisa também. Mas é muito útil. E assim, não sei se vocês têm alguma dúvida aí, algum, sobre as aulas, como é que vai ser. E depois eu vou marcar com vocês os horários de quando pode ser essas aulas. Pode crer, eu só vou querer o link dessa transmissão depois. Sim, eu vou fazer o upload para o Drive. Show. Mas isso aqui, gente, não era no intuito de ensinar muita coisa, era simplesmente apresentar para vocês o universo que a gente está querendo inserir vocês, que é o universo React, que como eu falei, é um aprendizado muito grande, tá? Pra mim Tipo, é muito novo, mas eu acho que dá pra pegar. não, dá pra pegar, mano, é tranquilo. Acho que eu comecei a ver React foi também no terceiro ano, foi no final do meu terceiro ano da faculdade, e cara, valeu muito a pena. De lá pra cá, tipo, mudou muita coisa pra mim. Tanto que eu tô empregado graças a React, né? Tanto que eles nem verificaram que eu tinha feito antes. Só verificaram tudo que eu tinha feito de React quando eu fui fazer entrevista. Isso, ele sai bem alta. Qualquer lugar que se for Sim. candidatar, já estão utilizando. Então, por exemplo, não vou falar que PHP está morto, mas PHP está mais nas empresas tradicionais. Porque até para back-end eles estão utilizando mais. Eles estão usando uma variação um pouco maior entre as linguagens. Porque cada linguagem serve para alguma coisa, né? Isso sempre aconteceu. O Python ele serve para, sei lá, você ter um controle maior do seu banco de dados, um controle maior das requisições do usuário e tudo mais. O Java no mesmo sentido. Aí você vê o Node. O Node é uma das melhores coisas que eu já vi para controle de arquivo, de você fazer essa comunicação de enviar um arquivo para a pessoa ou receber um arquivo da pessoa. O Node ele é perfeito para isso, já que ele consegue quebrar o arquivo em pequenos pedaços e vai enviando pedacinho por pedacinho para o usuário, que aí não sobrecarrega a internet dele, tal. Tipo assim, essa parte de controle nas linguagens, hoje em dia, nessa parte de controle é, da- dos eventos que vai acontecendo quando você acessa um sistema e tudo mais, é gigantesca. Então, é graças a esses caras que hoje em dia cada um executa uma função. Tipo assim, aí você tem, por exemplo, como eu falei, o Node para arquivos, o Python para segurança, ele também serve muito bem para isso, o Java para também controle de banco de dados e tudo mais. Então, tipo assim, você vai tendo todos esses serviços quebrados e no todo deles produzem uma aplicação hoje em dia. Porque às vezes a gente tem a visão de que tudo é uma coisa só. Mas hoje em dia não, funciona em microserviços, tudo é quebrado.
Então, tipo assim, essa visão também quero passar para vocês, as coisas serem é o famoso dividir para conquistar, que o React trabalha muito bem com isso e outras linguagens também, tipo assim, no meio das nossas conversas, a gente conversar sobre isso e tudo mais, sobre a visão mesmo, né, já que se vocês pretendem ser realmente desenvolvedores web algum dia, ou não necessariamente web e tudo mais. Assim, espero conseguir passar bastante conhecimento para vocês, né, que eu, que eu tenho ou até que eu não tenho pra gente ver junto, aprender junto, né, que é o nosso objetivo, né. Como eu disse, eu não sei tudo, mas junto a gente consegue aprender muita coisa. E é isso. Sem enrolar mais, né? Já foram 40 minutos, já foi muito tempo. Vou encerrar por aqui. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tá safe. Ok, foi muito tranquilo. Só fica a dica do GitHub Student, que ele tem a vantagem de alguns serviços, igual aqui, se for banco de dados online, qualquer coisa assim, tem algumas funcionalidades boas. Ô, Misael, posso mostrar aquela ferramenta que eu falei? Pode. Eu vou parar a gravação para Tá agora. tranquilo. Pra você